Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa. Parte 3 da leitura. Artigo 95. O Catálogo Eletrônico de Padronização, CEP, de compras, serviços e obras, consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos bens ou serviços a serem adquiridos pela Embrapa, bem como contratações diretas, na forma dos artigos 29 e 30 da Lei 13.303. Parágrafo 1º. O CEP poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto e poderá conter especificação de bens, serviços ou obras, inclusive quando se tratar de item padronizado. Descrição de requisitos de habilitação de licitantes, conforme o objeto da licitação. E modelos de instrumentos convocatórios e declarações a eles anexas, modelos de minutas de contratos, modelos de termos de referência e projetos referência. E outros documentos necessários ao procedimento de licitação que possam ser padronizados. Parágrafo 2º. O uso do CEP não impede a Embrapa de, a cada licitação, realizar na documentação padronizada as adaptações julgadas necessárias para adequá-la ao caso concreto. Artigo 96. A Embrapa poderá utilizar, enquanto não dispuser de catálogo eletrônico de padronização próprio, o catálogo eletrônico de padronização instituído no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Capítulo 4. Casos de contratação direta. Seção 1. Regras gerais para a contratação direta. Artigo 97. Nas hipóteses previstas nos artigos 29 e 30 da Lei 13.303, a Embrapa poderá contratar diretamente o fornecedor e prestador de serviço que se revele mais adequado para a execução de determinado objeto contratual, apresentando, na forma prevista neste regulamento, as fundamentações pertinentes para a caracterização da situação que autoriza a dispensa ou inexigibilidade de licitação, a razão de escolha do contratado, e as justificativas do preço a ser pago. Parágrafo 1º. Nas situações em que houver pluralidade de fornecedores aptos ao atendimento da demanda, deve-se promover a contratação da proposta mais vantajosa para o atendimento da necessidade a ser suprida, analisando-se os aspectos técnicos e econômico envolvidos, com as devidas justificativas para as escolhas realizadas, não sendo impositiva a contratação da proposta de menor valor, quando houver justificativa técnica para tanto. Parágrafo 2º. No âmbito dos processos de contratação direta, é possível a realização de rodadas de diálogo com fornecedores, para debate sobre as especificações técnicas, alternativas de atendimento da demanda e negociação de preços, devendo-se registrar tais ações no processo de contratação. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos relacionados à contratação de fornecedor exclusivo, não é obrigatória a demonstração de que só existe um único potencial executor do objeto demandando, o que não afasta a necessidade de justificar as razões da escolha do futuro contratado, na forma do artigo 30 da Lei 13.303. Parágrafo 4º. Os processos de contratação direta devem ser instruídos com, no mínimo, os seguintes documentos. Demonstração de previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, na forma da Resolução CGPAR nº 45 de 2022. Termo de referência ou projeto básico. Razão da escolha do fornecedor de bens ou prestador do serviço. Justificativa do preço ou valor total contratado. No caso de inexigibilidade, demonstração inequívoca, por intermédio de parecer técnico, nota técnica, sobre a inviabilidade de ser estabelecida concorrência entre atores do mercado. Pareceres técnicos ou nota técnica, se for o caso, demonstrando o enquadramento do caso concreto às hipóteses de dispensa de licitação elencadas no artigo 29 da Lei 13.303, ou estabelecidas neste regulamento. Previsão de recursos orçamentários com compromisso a ser assumido. Comprovação de que a contratada preenche os requisitos de qualificação e habilitação necessários. Autorização da autoridade competente. Parecer jurídico. Parágrafo 5º. As contratações diretas devem ser submetidas à assessoria jurídica da Embrapa, exceto nas seguintes hipóteses. Matéria parametrizada por parecer jurídico referencial.
E quando os valores da contratação não ultrapassarem o limite definido no artigo 29, inciso 2, da Lei 13.303, atualizados na forma deste regulamento, e não for exigível minuta de contrato ou não existir minuta pré-aprovada compatível com o objeto e características da contratação. Artigo 98. É dispensável a realização de licitação nos casos previstos no artigo 29 da Lei 13.303, e ainda para aquisição ou contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 359.436,08, na forma da Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, e do Decreto 11.871, de 29 de dezembro de 2023, ou outro que vier a substituí-lo. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, desde que demonstrada vantagem para a Embrapa, com a contratação direta. Artigo 99. Em matéria de alienação de bem da Embrapa, poderá ser dispensada a licitação nas hipóteses fixadas nos incisos 2, 3, 16 e 17 do artigo 29 da Lei 13.303. Artigo 100. O valor estabelecido no inciso 1 do artigo 29 da Lei 13.303 fica reajustado para R$ 160 mil, considerando a variação acumulada do INCC, entre o período de julho de 2016 e janeiro de 2024. Artigo 101. O valor estabelecido no inciso 2 do artigo 29 da Lei 13.303 fica reajustado para R$ 72 mil, considerando a variação acumulada do IPCA, e entre o período de julho de 2016 e janeiro de 2024. Artigo 102. As contratações de obras e serviços de engenharia classificados como produto de pesquisa e desenvolvimento, previsto no inciso 1 do caput deste artigo, serão atualizados por decreto do Poder Executivo Federal, destinado à atualização de valores constantes da Lei 14.133. Artigo 103. Os valores das contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 29 da Lei 13.303 serão atualizados por decisão da Diretoria Executiva, considerando a variação do Índice Nacional de Custo da Construção, INCC, no caso de obras e serviços de engenharia, e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e, para compras e serviços, observadas as seguintes periodicidades. O primeiro reajuste poderá ocorrer após 12 meses a contar da data da publicação do presente regulamento, no Diário Oficial da União. Os reajustes seguintes poderão ocorrer após 12 meses do último reajuste realizado. Os reajustes realizados após a decorrência dos prazos estabelecidos nos incisos anteriores poderão refletir a variação do IPCA ou INCC de todo o período transcorrido entre a publicação deste regulamento no Diário Oficial da União, ou da data do último reajuste. Parágrafo 1º. O reajuste de valores a que se refere este artigo não importa na alteração material do presente regulamento de licitações e contratos da Embrapa, hipótese em que poderá ser modificado para atualização, dispensando-se a aprovação do Conselho de Administração a que se refere o parágrafo 3º do artigo 29 da Lei 13.303 de 2016. Parágrafo 2º. A atualização dos valores considerando fatores diversos dos estabelecidos neste artigo deverá seguir o procedimento do parágrafo 3º do artigo 29 da Lei 13.303. Parágrafo 3º. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 29 da Lei 13.303 serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Embrapa em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Parágrafo 4º. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 29 da Lei 13.303 poderão ser pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, ou em site da Embrapa, quando possível. Parágrafo 5º. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do artigo 29 da Lei 13.303, deverão ser observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade orçamentária da Embrapa.
A vedação ao fracionamento de despesas que leve à indevida utilização de contratação direta, verificado quando sobrevierem contratações sucessivas, representadas por objetos idênticos ou de mesma natureza, no mesmo ramo de atividade, que poderiam ter sido somadas e realizadas conjunta e concomitantemente. Serviços contínuos devem considerar o valor inicial do contrato e as possíveis prorrogações. Vedação ao fracionamento de serviços contínuos em contratações anuais, visando ao enquadramento nas hipóteses estabelecidas nos incisos 1 e 2 do artigo 29 da Lei 13.303. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 15 do artigo 29 da Lei 13.303, a autoridade competente para aprovar a contratação direta deverá avaliar se é o caso de abertura de processo de responsabilização, na forma do parágrafo 2º do mesmo artigo, e providenciar os seguintes encaminhamentos, conforme o caso. Caso entenda que a contratação emergencial decorreu ou possa ter decorrido de ação ou omissão por parte de empregado, providenciará a abertura imediata de processo de apuração de responsabilidade, na forma do parágrafo 2º do artigo 29 da Lei 13.303. Caso entenda que a situação emergencial ocorreu por circunstâncias caracterizadas por caso fortuito ou força maior, impossíveis de serem evitadas pela boa e regular gestão contratual, dever de planejamento ou adoção de medidas administrativas ordinárias, juntará ao processo manifestação formal sobre essa circunstância, dispensando a apuração ou responsabilização, na forma do parágrafo 2º do artigo 29 da Lei 13.303. Artigo 104. Os processos de contratação por dispensa de licitação de produtos para pesquisa e desenvolvimento, na forma do inciso 1 do artigo 98 deste regulamento, serão instruídos, no mínimo, com os documentos exigidos pelo Decreto 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Parágrafo 1º. Os produtos de pesquisa e desenvolvimento necessários devem estar discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela Embrapa. Parágrafo 2º. Caso o produto não esteja explicitamente discriminado em projeto de pesquisa de acordo com o parágrafo 1º, poderá ser emitido parecer do CTI, ou instância equivalente, aprovando a inclusão do produto no projeto de pesquisa, devidamente aprovado pelo chefe-geral, no âmbito das unidades descentralizadas. Parágrafo 3º. A unidade da Embrapa deverá planejar a contratação dos bens, insumos, serviços e obras discriminados em projeto de pesquisa, de modo a evitar que haja sobrepreço em relação a eventual objeto licitado ou contratado ordinariamente pela unidade, para garantir a seleção da proposta mais vantajosa. Parágrafo 4º. Os orçamentos das contratações de produtos para pesquisa e desenvolvimento, de que trata inciso 1 do artigo 98 deste regulamento, deverão seguir as metodologias próprias do objeto licitado, segundo regulamentação geral publicada pela Administração Pública Federal. Artigo 105. No processo de dispensa de licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia de que trata inciso 1 do artigo 98 deste regulamento e no inciso 1 do artigo 29 da Lei 13.303, a Embrapa deverá observar as regras e critérios para elaboração de orçamento de referência constantes do Decreto nº 7.983 de 2013, e observar demais orientações e regulamentações aplicáveis à administração pública federal em relação a estas hipóteses de contratação direta. Artigo 106. A hipótese de contratação prevista no inciso 15 do artigo 29 da Lei 13.303 prescindirá de inclusão no plano de contratações anual e dispensará o procedimento estabelecido no parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução CGPAR, número 45 de 2022, se aprovada pela Diretoria Executiva da Embrapa. Artigo 107. As demais hipóteses de contratação direta por dispensa de licitação seguirão as previsões gerais constantes da Lei N. Graus 13.303 e, subsidiariamente, as disposições constantes da Lei 14.133, sem prejuízo da elaboração de manuais, modelos de documentos e pareceres referenciais para orientação dos profissionais envolvidos no processo. Seção 3. Inexigibilidade de licitação. Artigo 108. Será inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial nas hipóteses de aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.
Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, incluindo a contratação de professores, conferencistas ou instrutores e a inscrição de empregados para a participação de cursos abertos a terceiros. E G. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, direta ou indiretamente, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Na participação da Embrapa em congressos, feiras e exposições, nacionais e internacionais, com vistas a promover o seu objetivo social em eventos no país e no exterior, inclusive mediante a compra ou locação de espaços físicos, registrando as motivações e benefícios em processo administrativo. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a unidade demandante deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica, salvo a existência de justificativa. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a unidade demandante deverá demonstrar, por meio de nota técnica, que o produto a ser adquirido é o único capaz de suprir a necessidade da Embrapa frente aos demais de mesma natureza e utilidade, presentes no mercado. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 4º. Nas contratações com fundamento no inciso 2º do caput deste artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no país ou em estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Parágrafo 6º. Nas contratações com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. A avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagem para ela. Parágrafo 7º. A Embrapa poderá realizar o credenciamento de fornecedores para situações em que houver necessidade de pluralidade de contratações, sem caráter de exclusividade, sendo as contratações enquadradas como inexigibilidade de licitação. Seção 4. Da contratação. Credenciamento. Artigo 109. A Embrapa poderá aplicar, subsidiariamente, as disposições sobre credenciamento constantes da Lei 14.133, de regulamentações destinadas à administração pública federal, quando não conflitarem com a Lei 13.303, com o presente regulamento, e com as demais regulamentações internas da Embrapa. Seção 5.
Manifestação de interesse privado. Artigo 110. A Embrapa poderá abrir procedimento de manifestação de interesse privado, PMIP, para apresentação, por pessoa física ou jurídica, de projetos, levantamentos, investigações ou estudos, com a finalidade de subsidiá-la na estruturação de seus empreendimentos ou linhas de pesquisa, atendendo necessidades previamente identificadas. Parágrafo único. O PMIP poderá ser aplicado à atualização, complementação ou revisão de projetos, levantamentos, investigações e estudos já elaborados. Artigo 111. O PMIP será divulgado no sítio da Embrapa, podendo ser publicado em outros canais para o amplo conhecimento do mercado e deverá conter, no mínimo, o escopo, as diretrizes e as premissas dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos, mediante termo de referência ou outro documento técnico, bem como os demais dados disponíveis para adequada compreensão das necessidades informadas pela Embrapa. Indicação de diretrizes e premissas do projeto que orientem sua elaboração. Indicação de prazo máximo e forma de apresentação do projeto, levantamento. Investigação e estudo considerando a complexidade do objeto. Indicação de critérios para avaliação e seleção do projeto, levantamento, investigação e estudo apresentado. Indicação de valor nominal máximo para eventual ressarcimento. Divulgação das informações disponíveis para a realização de projetos, levantamentos, investigações ou estudos. E expressa previsão quanto à cessão dos direitos de propriedade intelectual e autorais relativos ao projeto aprovado, pelo autor e pelo financiador, para a Embrapa, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída. Parágrafo 1º. A delimitação de escopo a que se refere o inciso 1 do caput poderá se restringir à indicação do problema a ser resolvido, deixando aos fornecedores a possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução. Parágrafo 2º. O PMIP poderá ser realizado em fases, com a apresentação inicial de estudos preliminares para avaliação da viabilidade técnica e econômica do projeto, ficando a critério da Embrapa o prosseguimento ou não da iniciativa, observando-se que a autorização para a apresentação do projeto poderá ser conferida com exclusividade ou a número limitado de interessados. Não gerará direito de preferência no processo licitatório do empreendimento. Não obrigará a Embrapa a realizar a licitação. Não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. E será pessoal e intransferível. Parágrafo 3º. O projeto apresentado será avaliado dentro dos parâmetros definidos no edital, sendo possível a fixação de prazo para ajustes, esclarecimentos e detalhamentos, devendo a Embrapa decidir, ao final, pela aprovação ou rejeição do produto entregue pelo fornecedor. Parágrafo 4º. A convocação poderá estabelecer prazos intermediários para apresentação de informações e relatórios de andamento no desenvolvimento de projetos, levantamentos, investigações ou estudos. Parágrafo 5º. A convocação poderá solicitar exclusivamente a apresentação de estudos preliminares sobre a viabilidade do projeto, ficando a solicitação dos demais projetos, estudos, investigações e levantamentos condicionada às conclusões obtidas a partir dos estudos preliminares apresentados. Parágrafo 6º. O julgamento final será informado aos interessados, abrindo-se a possibilidade de apresentação de recurso, no prazo de 5 dias úteis a contar da divulgação da decisão. Parágrafo 7º. As condições e o momento do ressarcimento pelo projeto observarão o disposto no edital e no parágrafo 5º do artigo 31 da Lei 13.303 de 2016. Parágrafo 8º. O ressarcimento dos custos referentes aos projetos, levantamentos, investigações e estudos estará condicionado ao atendimento da necessidade de sua atualização e de sua adequação, até a abertura da licitação do empreendimento, em decorrência de alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis ou recomendações e determinações dos órgãos de controle, dentre outros aspectos aplicáveis a cada caso. Artigo 112. Caso a manifestação de interesse privado seja apresentada pelo fornecedor sem a provocação da Embrapa, a matéria será analisada pela unidade competente, que deverá avaliar a conveniência de se prosseguir ou não na análise da proposta ou projeto apresentado, bem como de instaurar um PMIP, para verificação de eventuais alternativas no mercado.
Artigo 113. Os atos relativos ao PMIP serão realizados preferencialmente por meio eletrônico. Artigo 114. O autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução do empreendimento. Parágrafo 1º. Considera-se financiador a pessoa física ou jurídica de direito privado que tenha contribuído financeiramente, por qualquer meio e montante, para custeio da elaboração de projetos, levantamentos, investigações ou estudos a serem utilizados em licitação para a contratação a qual se refere o PMIP. Parágrafo 2º. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico do autor. Parágrafo 3º. Caso o autor ou financiador do projeto não participe da licitação ou não seja dela vencedor, deverá ser ressarcido pelos custos aprovados pela Embrapa. Artigo 115. Os valores relativos a projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados na forma acima constarão do edital de licitação e serão ressarcidos pelo vencedor da licitação, desde que efetivamente utilizados. Parágrafo único. Nenhum pagamento será devido pela Embrapa em razão da participação do interessado no PMIP, independentemente de ter ele incorrido em custos para a realização do projeto, levantamento, investigação ou estudo. Artigo 116. A assinatura do contrato pelo vencedor da licitação precedida de PMIP estará condicionada ao ressarcimento, pelo vencedor da licitação, dos valores relativos à elaboração dos projetos, levantamentos, investigações e estudos utilizados na licitação. Artigo 117. Os instrumentos jurídicos negociais firmados pela Embrapa são regidos por suas cláusulas, pelo disposto na Lei 13.303, pela Lei 13.243 de 2016, pela Lei 10.973 de 2004, pelos preceitos de direito privado, bem como pelas regras contidas no presente regulamento. Artigo 118. Além das disposições constantes do artigo 38 da Lei 13.303, são condições para a contratação. Consulta ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, CGU, e Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, CGU, mantido pela Controladoria Geral da União, CGU. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, CNIA, CNJ, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Consulta ao Sistema Inabilitados e Inidôneos, Licitantes Inidôneos, TCU, mantido pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Consulta ao Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, CEPIM, quando for o caso de contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para verificação da ausência de impedimentos à celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria. Parágrafo 1º. No caso de pessoa jurídica, os comprovantes previstos nas alíneas neste artigo poderão ser substituídos pelo comprovante de consulta consolidada de pessoa jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Parágrafo 2º. O edital poderá prever outras condições, em virtude de legislações especiais. Subseção 1. Formalização contratual. Artigo 119. A princípio, o instrumento de contrato é obrigatório para a formalização de contratação de bens, serviços e alienações. Artigo 120. A Embrapa, nos casos de pequenas despesas e pronto pagamento, das quais não resultem obrigações futuras por parte da Embrapa, na forma do artigo 73 da Lei 13.303, poderá dispensar a formalização de contrato. Artigo 121. Para efeitos da dispensa de instrumento contratual, a Embrapa considerará pequenas despesas, as de valor não superior ao limite de 20% do valor constante do inciso 2 do artigo 29 da Lei 13.303, devidamente atualizado. Pronta entrega e pagamento, aqueles compatíveis com a execução em regime de adiantamento a que se refere o artigo 68 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 122. A Embrapa poderá substituir o instrumento de contrato por nota de empenho de despesa ou autorização de fornecimento ou autorização de serviço, nas seguintes hipóteses: contratações de serviços por escopo,
cujo valor esteja nos limites do inciso 2 do artigo 29 da Lei 13.303. Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Parágrafo 1º. A minuta contratual não poderá ser substituída por nota de empenho ou autorização de fornecimento ou autorização de serviço, quando o objeto da contratação for de execução continuada. Parágrafo 2º. Considera-se compra com entrega imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento ou do recebimento da nota de empenho. Parágrafo 3º. Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 69 da Lei 13.303. Parágrafo 4º. Quando da substituição do instrumento contratual pela nota de empenho ou autorização de fornecimento ou autorização de serviço, deverá haver sua vinculação às condições estabelecidas no termo de referência ou projeto básico e ao anexo 1 ou 2 deste regulamento, se compatível com o objeto contratado. Parágrafo 5º. Para a validade da nota de empenho ou autorização de fornecimento ou autorização de serviço como instrumento de contratação, deverá haver recebimento expresso por parte do contratado, contendo, no mínimo, assinatura do representante legal da contratada, número de CPF, data e local de recebimento. Parágrafo 6º. Caso seja necessário a presença de anexos à nota de empenho ou autorização de fornecimento ou autorização de serviço, considerando as condições de execução do objeto e de seu cronograma, o recibo deverá ocorrer em todos os documentos. Parágrafo 7º. Nos casos em que não for dispensada a redução a termo do contrato, a minuta do contratual integrará o instrumento convocatório da licitação ou os autos do processo administrativo de contratação direta, a que se referem os artigos 28, 29 e 30 da Lei 13.303 de 2016. Artigo 123. Será convocado o licitante vencedor ou o destinatário de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos no edital ou termo de referência, projeto básico, sob pena de decadência do direito à contratação. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação justificada do vencedor da licitação e desde que não importe em prejuízo para a Embrapa. Parágrafo 2º. É facultado à Embrapa, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório. Revogar a licitação. Parágrafo 3º. Em qualquer caso, a Embrapa deverá abrir processo de apuração e aplicação de penalidades em face do licitante vencedor da licitação que deixar de assinar o contrato, autorização de serviço ou autorização de fornecimento ou receber a nota de empenho no prazo definido. Subseção 2. Cláusulas contratuais necessárias. Artigo 124. Além das cláusulas constantes do artigo 69 da Lei 13.303, os contratos da Embrapa deverão contar com as seguintes disposições. Cláusula que declare competente o foro da sede da Embrapa ou de sua unidade contratante para dirimir quaisquer questões decorrentes, sejam elas com pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou não no Brasil, salvo em situações devidamente justificadas pela área responsável pela contratação. Quando a contratação contemplar a cessão da titularidade da propriedade intelectual, na forma do artigo 80 da Lei 13.303, o contrato deverá prever a obrigação de fornecimento de todos os elementos e informações necessárias à plena utilização e manutenção pela Embrapa. Cláusula de matriz de risco, nos contratos de obras e serviços de engenharia, na forma do inciso 10 do artigo 69 da Lei 13.303, independentemente do modelo de contratação adotado. Quando do estabelecimento de matriz de riscos, cláusula contendo vedação de celebração de aditivos ou adoção de quaisquer outras medidas tendentes a recompor o equilíbrio econômico, financeiro de contrato impactado pela ocorrência de eventos alocados na matriz de risco como responsabilidade do contratado. Em caso de obras e serviços de engenharia nos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, deverão constar da matriz de riscos,
como responsabilidade da contratada, as alterações contratuais em decorrência de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto integrante do edital, que ultrapassem 10% do valor global do contrato, na forma do inciso 2 do artigo 13 do Decreto 7.983. De 8 de abril de 2013, ou outro que vier a substituí-lo. Cláusula contendo declaração, por parte do contratado, de que conhece as disposições contidas no Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa. Cláusula contendo declaração do reconhecimento da validade e plena eficácia da contratação por meios eletrônicos e digitais, lhe atribuindo efeito de título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação não emitidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001. Cláusula dispondo sobre as práticas vedadas no âmbito do contrato, por configurarem atos de nepotismo na forma do Decreto 7.203 de 2010. Cláusula contendo as medidas de tratamento de dados pessoais, segundo a Lei 13.709 de 2018. Cláusula contendo vedação, restrição ou estabelecimento de condições para a subcontratação de partes do objeto. Cláusula contendo vedação, restrição ou estabelecimento de condições para alteração subjetiva do contrato, em virtude de fusão, cisão ou incorporação da contratada. Cláusula atribuindo ao contratado a obrigação de informar, a qualquer tempo, sobre a existência de impedimento à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei 13.303 de 2016. Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, bem como indicação no número da nota de empenho e data de expedição. O prazo para a resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. As condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento. As condições de garantia de execução do objeto, a que se refere o artigo 70 da Lei 13.303. As disposições constantes do artigo 81 da Lei 13.303, quando for o caso. Deverá ser previsto nos instrumentos contratuais, que tenham seus prazos iniciais definidos por período superior a 12 meses, cláusula admitindo rescisão por interesse público, sem ônus para a Embrapa, para os casos em que não fique demonstrada a manutenção dos preços ou condições mais vantajosas, conforme no parágrafo 6 graus deste artigo. Os casos de extinção contratual. Subseção 3. Garantias contratuais. Artigo 125. Nos termos fixados no artigo 70 da Lei 13.303, poderá ser exigida garantia contratual, devendo constar do termo de referência, projeto básico, os fundamentos, seu estabelecimento ou dispensa da medida, dentro dos seguintes parâmetros. Considerando os custos associados à emissão e gestão da garantia, tal exigência, em regra, somente será efetuada quando o valor máximo da garantia for igual ou superior ao limite de dispensa de licitação indicado no inciso 2 do artigo 29 da Lei 13.303. Nos casos de licitação, a apuração indicada no inciso anterior será efetuada com base no valor final da proposta vencedora, devendo constar tal informação do respectivo edital. Nos casos de atualizações de preços decorrentes de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso 1 deste artigo. E não serão aceitas estipulações que restringam indevidamente a amplitude da cobertura da garantia ou que estejam em desacordo com os padrões eventualmente fixados pelos órgãos reguladores. Parágrafo 1º. De acordo com a realidade do mercado fornecedor e os riscos associados à contratação, poderão ser exigidos seguros de riscos específicos independentes da garantia contratual,
devendo a medida ser justificada na respectiva solicitação de contratação. Parágrafo 2º. Para avaliação acerca da exigência ou dispensa da garantia contratual, poderão ainda ser levados em consideração, entre outros elementos, os riscos relacionados ao objeto, as medidas contratuais passíveis de mitigar eventuais descumprimentos, os custos da garantia e o impacto da exigência sobre o interesse na disputa, bem como para as hipóteses de contratação direta, o histórico de descumprimentos contratuais associado ao fornecedor a ser contratado. Artigo 126. A Embrapa poderá aplicar, subsidiariamente, as disposições sobre garantia de execução constantes da Lei 14.133 de 2021 de regulamentações destinadas à administração pública federal, quando não conflitar com a Lei 13.303, com o presente regulamento e com as demais regulamentações internas da Embrapa. Subseção 4. Vigência dos contratos. Artigo 127. A definição do prazo de vigência dos contratos deverá observar as práticas adotadas no respectivo mercado e as necessidades da demanda, não excedendo, a princípio, o limite de 5 anos, em atenção ao previsto no artigo 71 da Lei 13.303, observando-se o seguinte. A vigência contratual deverá ser justificada na solicitação de contratação, especialmente se for definido prazo superior ao indicado no caput deste artigo, o que poderá ocorrer, entre outras hipóteses. A. Quando os projetos estiverem contemplados no plano de negócios e investimentos da Embrapa. B. Quando for prática rotineira de mercado e ou a imposição de prazo inferior inviabilize, onere indevidamente a contratação, ou exponha a Embrapa a riscos indevidos de descontinuidade de serviços essenciais. C. Quando a remuneração contratual estiver atrelada ao maior retorno econômico. D. E quando a Embrapa for usuária de serviços públicos ou figurar como locador ou locatário de bens imóveis. Os contratos que envolverem mais de um objeto, como as hipóteses de fornecimento com serviços associados, poderão ter prazos distintos e independentes entre si. Parágrafo único. A vigência contratual também poderá superar o prazo de 5 anos em caso de contrato por escopo que não tenha sido concluído na vigência inicialmente fixada, destacando-se que eventual prorrogação do prazo não é impositiva e não impede a aplicação de penalidades, caso o atraso decorra de ato culposo do contratado. E prorrogação contratual pelo prazo necessário à conclusão de licitação destinada à substituição do fornecedor até então contratado, para a execução de serviços que não possam sofrer solução de continuidade, observando-se a. Que se deve analisar a medida mais adequada para a preservação dos interesses da Embrapa, analisando-se também possível contratação emergencial, dentro dos limites legalmente estabelecidos. B. Que a prorrogação não poderá ultrapassar o prazo de 1 ano, devendo-se promover a resilição do contrato assim que concluído o processo licitatório em curso. C. E que a medida deve ser submetida à autoridade decisória superior à que recebeu competência para autorizar prorrogações ordinárias, que deverá avaliar os elementos constantes no artigo dispositivo, prorrogação e as razões que fundamentam a prorrogação excepcional. Artigo 128. A vigência dos contratos e seus aditivos inicia-se da data da última assinatura dos signatários, se outra data, posterior à assinatura, não for definida no instrumento. Subseção 5. Subcontratação. Artigo 129. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do objeto de menor relevância, até o limite admitido, em cada caso, pela Embrapa, conforme previsto no edital do certame. Parágrafo 1º. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, às exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor. Parágrafo 2º. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação, direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo. Subseção 6. Cessão de crédito do contrato. Artigo 130.
A Embrapa poderá admitir a cessão do crédito contratual, desde que observadas as seguintes condições. O edital e os respectivos contratos prevejam a cessão dos créditos decorrentes da contratação. A instituição financeira seja credenciada pelo governo federal. A cessão do crédito deverá ocorrer no âmbito do programa Antecipa.gov, por meio do portal de crédito, na forma da IN número 53, de 8 de junho de 2020, ou outra que vier a substituí-la. Subseção 7. Direitos patrimoniais. Artigo 131. A Embrapa somente poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Embrapa possa utilizá-lo de acordo com o previsto no instrumento convocatório ou no ajuste para sua elaboração. Parágrafo 1º. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da Embrapa, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída. Parágrafo 2º. Quando o projeto se referir a obra e material de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Parágrafo 3º. As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta. Subseção 8. Publicidade dos contratos. Artigo 132. Além da publicidade de que trata o artigo 48 da Lei 13.303 de 2016, os extratos dos contratos e seus respectivos aditivos celebrados pela Embrapa serão divulgados no sítio eletrônico da Embrapa, no Diário Oficial da União ou no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo único. A divulgação no sítio eletrônico da Embrapa a que se refere o caput do presente artigo será suprida com, no mínimo, a divulgação das seguintes informações. Número da licitação. Data de divulgação do extrato do edital no Diário Oficial da União. Objeto do contrato. Nome e CNPJ do contratado. Valor contratual. E prazo de vigência. Subseção 9. Instrumentos contratuais simplificados. Artigo 133. Quando da utilização de instrumentos simplificados de contratação, nas hipóteses permitidas por este regulamento, o instrumento contratual simplificado deverá contemplar, no mínimo, as seguintes disposições. Vinculação ao termo de referência e projeto básico. Vinculação às condições gerais constantes das seções 1 ou 2 do anexo 1 deste regulamento. Preço unitário e global dos produtos ou serviços. Número da nota de empenho e data de expedição. Condições e obrigações específicas, vinculadas à execução do objeto. Prazo de execução ou cronograma de execução caso a obrigação se dê por etapas. Parágrafo 1º. Os instrumentos de contratação simplificados deverão observar, no que couber, as cláusulas necessárias constantes deste capítulo. Parágrafo 2º. Caso o termo de referência, projeto básico contemple as disposições inerentes às cláusulas necessárias constantes deste capítulo e as disposições mínimas relacionadas nesta subseção, o instrumento contratual simplificado prescindirá das condições já definidas. Capítulo 6. Alteração dos contratos. Seção 1. Alteração da vigência dos contratos de objeto continuado. Artigo 134. A prorrogação de contrato com objeto de execução continuada poderá ocorrer durante sua vigência, mediante a celebração de termo aditivo, observados os seguintes parâmetros. Demonstração da prorrogação pretendida no plano de contratações anual. Possibilidade de prorrogação, conforme edital e contrato. Demonstração de vantagem na manutenção do ajuste, segundo parâmetros econômicos e administrativos.
Existência de recursos orçamentários. Concordância expressa do contratado, com os termos da prorrogação. Manifestação técnica do gestor do contrato, atestando a boa e regular execução do contrato, considerando a existência de eventuais ocorrências negativas, se houver, a manutenção das condições de habilitação do contratado, atestando, ainda, a inexistência de fatos impeditivos à celebração de contratos, a regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, e atestando a inexistência de solução de continuidade nos aditivos precedentes. Autorização da autoridade competente. Parágrafo 1º. Para fins de verificação da vantagem da prorrogação contratual, serão observados os seguintes parâmetros. É dispensável a realização da pesquisa de preços para contratos de prestação de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que estejam sujeitos a reajuste por índice contratualmente estabelecido e ou repactuação de preços. Caso se entenda adequada a realização da pesquisa de preços, deverão ser observados os parâmetros fixados em normativos e regulamentos publicados pela Administração Pública Federal, caso a Embrapa não tenha definido o procedimento em regulamentação interna específica. Na análise da vantagem da prorrogação, serão considerados, ainda, os custos e riscos associados à realização de um novo processo de contratação. Parágrafo 2º. O pedido de prorrogação, instruído com as informações contidas no artigo anterior, deverá ser encaminhado para a deliberação da autoridade decisória, dispensando-se a emissão de prévio parecer jurídico, quando a prorrogação esteja precisamente amparada nas disposições do edital e do contrato. Parágrafo 3º. Caso a prorrogação contratual seja realizada em conjunto com outras alterações contratuais, tais como das obrigações pactuadas, alterações quantitativas, qualitativas, recomposição ou alteração da equação econômico-financeira do contrato, a medida deverá ser previamente submetida à assessoria jurídica, caso não exista parecer referencial específico sobre a alteração pretendida. Parágrafo 4º. A formalização da prorrogação será efetuada por intermédio de termo aditivo, segundo minuta pré-aprovada pela assessoria jurídica da Embrapa. Parágrafo 5º. São cláusulas necessárias nos termos aditivos de prorrogação de serviços continuados. Os nomes e qualificação das partes. A numeração do instrumento contratual que está sendo alterado. O prazo de prorrogação pretendido. A ratificação das estipulações contratuais não alteradas. Indicação dos recursos orçamentários, número e data do empenho. As assinaturas das partes, das testemunhas, e quando for o caso, dos intervenientes e cessionários. Parágrafo 6º. A vigência dos aditivos inicia-se da data da última assinatura dos signatários, se outra data posterior à assinatura não for definida no instrumento. Parágrafo 7º. O contrato de serviço continuado se extingue de pleno direito com o término de sua vigência, não sendo possível retomá-la com a celebração de termo aditivo de prorrogação com efeitos retroativos.